De volta aqui com Mulher Demais, para muita gente o assunto de hoje vai importar de verdade. Quando o sapato aperta, né, as contas, a gente começa a pensar assim, meu Deus, vou ter que colocar na caixinha para fazer a escolha do pagamento. A gente sabe dessa realidade. Aí você vai deixando de lado geralmente o quê? Conta de água, conta de energia, aí vem a fornecedora aí, corta. Mas também há situações em que você se muda e de repente nem sabia que tinha contas em atraso, é surpreendido lá com a pessoa chegando, batendo no seu portão, apertando na sua campainha para dizer assim, acabou, vamos cortar aqui porque está faltando pagamento. Afinal, quando é que isso é legal? Quais são os direitos do consumidor nessa situação? Esse tema foi pedido de uma telespectadora do programa. Quem responde pra gente é a advogada Sheila Sodré. Bom dia, Sheilinha. Bom dia, Você tem uma situação financeira apertada, vai deixando aquela conta, não, daqui a pouco vamos entrar o dinheiro, eu pago, e a situação vai se agravando. Com quantos acúmulos de contas a fornecedora de energia e de água pode cortar o fornecimento? Fernanda, lembra aquela história de pensão alimentícia que com o primeiro você já pode acionar a justiça? A conta de energia é assim, não tem uma tolerância de acúmulo com a primeira conta, a segunda conta, a terceira conta. Não tem. Tem algumas regras que a operadora de energia ela vai ter que realmente respeitar, Fernanda. E uma delas é a conta em atraso. Ele tem que notificar, Fernanda, o consumidor se vai ou não fazer o corte. Ele tem um prazo de fazer isso em 15 dias. Ele tem que notificar. E nesse prazo de 15 dias, tá? É só a partir desse momento é que ele vai poder cortar. E olha que ainda tem limitações em relação a quais os horários que ele pode ou não na casa do consumidor. Então, antes de mandar a notificação de que você está atrasado, de que você tem que pagar e que ele vai cortar o fornecimento de energia, se você não pagar, aí é só a partir dessa data, Fernanda, que ele passa a ter os 15 dias para cortar. Essa notificação, ela precisa ser acusada de recebimento com uma notificação judicial ou não? Você está lá no cadastro, é o endereço, igual envia a conta, que muitas vezes a gente não vê, só está lá na caixinha, já está lá no terraço. Do mesmo jeito é esse vai funcionar, Fernanda, até porque hoje em dia o fornecimento de energia e de água, o medidor é direto e a empresa, ele tem um contato direto com a sua residência. O que pode acontecer é um caso de você se mudar, de deixar... E aí o que acontece por caso de quem é inquilino, quem não é, porque a conta fica no nome de quem tiver no nome é que vai ter o prejuízo, não só do corte, mas também da inscrição da dívida, né? Dessa dívida da conta de energia nos cadastros de proteção. Então, aí é onde mora a questão. Água também entra no serviço de proteção ao crédito? Exatamente, Fernanda, porque agora é o seguinte, a gente sempre viu que... atrasava e você deixava lá, eles cortavam. Depois você pedia esse religação, agora eles é igual a loja agora, né? Não pagou, vai pra lá, como a gente disse, sujou seu nome. A Cláudia tá falando agora de água. Ela disse que sempre pagou a média no apartamento dela, só que no mês de outubro teve um vazamento e a conta veio muito maior do que ela pagava, ela veio com R$200 e ela ligou, né, pra fornecedora de água do nosso estado aqui de João Pessoa e a conta ficou bloqueada. No mês de fevereiro veio a cobrança do dia e a fatura normal, ou seja, as duas cobranças no mês só. Aí ela quer saber se ela paga essa cobrança mais antiga, se ela tinha que ser avisada, como é que seria o trâmite aqui para não ser, né, cobrada de uma vez só e para que também não seja cortada porque já tinha chegado outra conta, enfim, mexeu aí nas finanças da Cláudia. E olha, Cláudia, é importante você entender assim que quando a gente deve, né, a gente tem que pagar. Só que as fornecedoras, ela tem que dar condição para isso e tem que lhe notificar. É igual o cartão de crédito, quando você liga e você questiona aquela compra, ou bota na dúvida aquela compra. Então, eles te notificam, eles te dão um prazo para saber se vai ou não glosar aquele débito ou aquele crédito que você está questionando. Então, ele tem que lhe comunicar. Então, se você for para a empresa, você como se abriu um protocolo, um processo, como se fosse um processo administrativo, ela tem que lhe notificar do resultado, né, daquela vistoria, que eles pedem normalmente uma vistoria para ver se houve ou não vazamento, de quem é a responsabilidade do vazamento, se foi uma questão externa, Fernanda, que às vezes tem a questão aí de vários, de gato, de pessoas, né, que utilizam tanto água quanto energia, né, em relação... De maneira irregular. De maneira irregular. Então, realmente, eles têm que verificar isso. Se o medidor não está com problema, tá? Mas você teria que pagar e eles tinham, às vezes, uns planos de parcelamento, mas você não
não pode deixar de pagar porque o Código de Proteção, as instituições de proteção ao crédito, eles querem diferenciar o nosso consumo de água e energia por serem itens de utilidade essencial, né? Então, assim, não pode ser o mesmo tratamento. Você não pode simplesmente chegar e cortar a energia sem me comunicar, sem me dar um prazo, porque eu já fui vítima de esquecer de pagar, esquecimento. A Claudiana tem uma dúvida sobre isso. Ela quer saber se a companhia pode cortar a energia se não tiver ninguém em casa. Olha bem, a regra que ela tem que obedecer é que ela tem que ir no horário de 8 às 18 horas. Tá? Até porque ele não precisa entrar na residência para poder fazer esse fora, né? Exatamente. Então, de 8 às 18 horas, não necessariamente ter ninguém em casa, porque o aviso já foi enviado. Isso, e ela tem o prazo de 15 dias para fazer isso, porque passou dos 90 dias, olha bem, porque isso é importante, isso é resolução já um pouquinho já mais de ano né? Mas olha bem, passou de 90 dias, a empresa, ela só pode fazer uma coisa, ou duas. Ela lhe cobra. E essa cobrança tem que ser judicial ou administrativa, mas cortar não vai poder mais, Fernanda. Passou de 90 dias, sua conta continua atrasada, ela tem que providenciar essa cobrança. Então, essa cobrança ela tem que ser judicial ou extrajudicial. Passou de 90 dias, ela não vai poder mais fazer esse corte. Só cobrar judicialmente. Se ela não tiver cortado antes disso... Nesse prazo de 15, exatamente, de 15 dias, passou de 90, não pode mais. A Vanessa do Bessa disse que foram cortar a energia dela sem aviso prévio. Ela chegou lá e a situação estava instalada, mas eu não estou sabendo, ela pode recorrer? Pode, porque isso aí é um corte indevido. Aí a empresa, como ela tem uma regra a ser seguida, ela vai ter que indenizar se ela realmente cortar o fornecimento da energia. Porque a regra é clara, ela tem que notificar, e só após essa notificação, num prazo mínimo de 15 dias, é que ela vai poder fazer esse corte. Na era da tecnologia, eu estou me comunicando muito com o Desirê aqui no programa através do WhatsApp. A Paula de Campina Grande também está querendo saber se essa comunicação com as fornecedoras, tanto de água quanto de energia, pode ser pelo celular, através de torpedo, aviso de corte, pode ser enviado pelo torpedo? Pois é, tá aí uma boa pergunta, Fernanda, porque ele fala assim, tem que ser encaminhada uma notificação. Essa notificação via torpedo, como é que você vai ter a certeza que esse número vinculado é o seu? Foi uma espontaneidade, esse seu? Né? Porque a gente vê tanto golpe, tanta coisa nesse telefone, a gente nem tem ideia. Tem que ser uma notificação, que do mesmo jeito que ele deixa a conta de água lá, ele tem que entregar esse papelzinho, porque facilita, né? Eles podem mandar por meio eletrônico, mas o meio, como é via correio, deixar realmente essa notificação em casa. Porque pode acontecer isso, Fernando, como você falou, na hora de gerir da economia doméstica, você está priorizando outras contas. Então, assim, quando você vê, meu Deus, chegou a notificação, eu tenho 15 dias para correr para resolver isso, a intenção que tem que ser da fornecedora de água e energia é que realmente não corte esse produto, não corte o serviço, né? Que o consumidor ele possa pagar. Então tem que dar esse prazo. Eu fico pensando o seguinte, para a fornecedora tanto de água quanto de energia, é mais futuro que você pague do que ela deixe de fornecer, porque ela deixa de ganhar de todo jeito, né? Exatamente. Então eu penso que a negociação, o atendimento é sempre o melhor caminho para elas, exatamente, não é, não? Eles buscam isso. Agora, deixa eu dar um alerta, Fê, que a gente vê muito, eu acho que uma das coisas mais importantes no seu programa é ensinar as pessoas a fazer o certo. O certo que eu digo é o seguinte, gente, é ter atenção com as coisas que têm que ser corretas. Você alugou um imóvel e a conta de energia, ela tem que estar no seu nome nesse período. Não é nada complicado você transferir para o seu nome. Ou se você comprou, se você vendeu, tenta transferir imediatamente para a pessoa que está utilizando o serviço, que naquele momento é ela responsável pelo pagamento. Porque senão, Fernanda, o que a gente acaba vendo é as pessoas sendo prejudicadas por um consumo, por uma dívida que não lhe pertence, que não foi ela que consumiu, não foi ela que deu. Aí o inquilino às vezes sai, deixa aquela conta horrorosa e fica pro proprietário, entendeu? Porque fica sem um fornecimento, vai ter que ligar e pagar. Também, se vai se mudar, procurar observar isso e etc. Agora, pra gente encerrar que o tempo hoje tá voando, vamos falar de média, porque foi até uma telespectadora que disse que pagava sempre a média. Essa coisa de, às vezes... São legislações para beneficiar a população e para tratar, né, os desiguais de forma desigual, que é essa forma. Existem tarifas diferentes de energia, né, de consumo de água, de energia. Então, para cada consumo, ele vai diminuindo a média do preço mesmo. Tem até a tarifa popular, eu acho, né, Fernando, o nome? Acho que tem uma
vamos chamar tarifa popular. Então, o que acontece? Você se assusta, porque se no mês o consumo de energia, ele ultrapassou aquela média e aquele índice de aumento ou de faixa, aí você vai sentir, porque ela vai graduada. Uma coisa que a Claudiana trouxe aqui pra gente de dúvida, ela não observou que na fatura dela tava a conta dela como industrial e não como residencial. E ela mora numa residência, não tem indústria nenhuma, funcionário, já pagou várias contas. Ela quer saber, processo de revisão. Eu tentaria administrativamente por um processo de revisão. Você faça isso pedindo esse crédito de forma administrativa. Se você não conseguir administrativa, aí sim você pode buscar ajuda no judiciário, porque o judiciário tem esse papel, que é tutelar o cidadão na busca da justiça. Muito bom, amiga. Obrigada por ter vindo. Bom restinho de semana. Ó, Sheila no Instagram, no YouTube, a fanpage do Café com Direito. E faça como a nossa telespectadora que pediu pra gente tratar desse tema aqui no Mulher Demais. Participa, o zap do Mulher Demais é 991050400. Você diz o que você quiser, que a gente aqui conversa com Sheila Sodré sobre assuntos diversos, né, Sheilinha? Com certeza. Beijo, minha amiga, Beijo da semana grande. que vem, tá? Seguinte.